janelinha que isso aí, porque todo mundo faz, foi pra sentar na janelinha, não irmão. É sentar na janelinha. O cara fica falando, inventando coisinha, pra ele ficar na janelinha. Aí você tira o cara do clube do dia a dia. Aí quem tem que ver isso aí é o clube, velho. O Renato não é esse cara. Ficamos estarrecidos com o teor da coletiva dele. Se recorrente em apontar o dedo para a imprensa, ele tira o foco do trabalho dele e joga o foco para a imprensa. Se eu falar que algum de vocês ganha um presentinho de certas pessoas ali fora, ué, pode jogar no ventilador também. Vocês não jogam no ventilador? Você todo dia não inventa uma notícia? O clima esquentou entre Renato Gaúcho e a turma do Jogo Aberto. Após diversas ameaças do técnico do Grêmio à imprensa brasileira, os comentaristas se revoltam com as falas do técnico e rebate as duras palavras do treinador do Grêmio. Renato Gaúcho disparou a metralhadora contra a imprensa. Quanto à minha renovação, eu tenho 2, 3 respostas para te falar. A primeira, eu sou muito bom. Muito bom. E vocês da imprensa gostam de fazer sempre onda, me jogar contra a torcida. Essa que é a realidade. Porque nos últimos dias, e olha que eu estou bem calmo hoje, nos últimos dias, o que vocês têm, aí vocês falam, mas tem que dar nome. Alguns de vocês, não são todos. O que vocês têm mentido para a nossa torcida é uma coisa absurda. Vocês inventaram já 4, 5 treinadores para o Grêmio. Vocês chegam lá, muitos de vocês não têm responsabilidade pela notícia que vocês dão. Vocês vão lá, fala o nome de um treinador, estou dando exemplo. No dia seguinte, que nunca saiu do presidente, que o presidente põe minhas 2 mãos no fogo com ele e com a diretoria do Grêmio. Nunca foi falar num treinador aqui dentro do Grêmio. Pode ser que vão falar daqui a pouco. Nunca foi falado, porque a minha confiança nele é total. Então, num dia vocês falam um treinador. Você sabe que é mentira, mas vocês apostam para jogar, para fazer onda dentro do clube. Se eu começar a falar assim, por exemplo, que alguns de vocês ganha um dinheirinho ali por fora para criar a crise dentro do Grêmio, eles vão falar, você tem prova, Renato? Não, por isso que eu não falo. E se eu falar que algum de vocês ganha um presentinho de certas pessoas ali fora? Ué, pode jogar no ventilador também. Vocês não jogam no ventilador? Você todo dia não inventa uma notícia? O teu companheiro não inventou uma notícia agora que o Marte foi lá na sala do presidente falar com o presidente? É uma mentira atrás da outra. Aí vocês querem respeito. Eu falo com treinadores, os treinadores estão de saco cheio de dar entrevista. Eu estou aqui por educação, essa que é a verdade. Porque por mim, e já vai acontecer isso, eu não vou dar mais entrevista. Não tem condições, vocês não respeitam o treinador, vocês não respeitam mais o profissional, e aí fica difícil trabalhar. Vocês querem respeito, mas não nos respeitam. Aí ficam os cornetinhos no ar-condicionado, todo dia falando um monte de besteira. Mas antes de ir embora, eu vou dar uma coletiva. Eu vou deixar uns nomes para o nosso torcedor também. Aí eu quero ver esses aí, como que vão conviver o ano que vem aqui. Tá, agora eu vou fazer a pergunta para vocês. É uma só, para cada um responder. Por que tudo isso? E começo, claro, com o Chico Garcia. Renata. Renato. O Renato não é esse cara. Nunca foi esse cara. Eu faço muito tempo que eu não vejo o Renato Gaúcho sorrindo. E ele sempre foi um cara que usou a malandragem a seu favor, a brincadeira, a ironia, a irreverência, provocando o adversário, provocando repórteres dentro de uma provocação sadia. E eu acompanho profissionalmente o Renato como técnico do Grêmio desde 2010, quando lá em Porto Alegre estava. Terminavam as entrevistas, ele levantava o microfone e dizia para os repórteres presentes: agora não está no ar, o que vocês querem saber? Esse era o Renato. O Renato que sempre provocou a imprensa, ontem ele ameaçou jornalistas e familiares de jornalistas. Ameaçou dar nomes para a torcida, porque todo mundo sabia onde os filhos de tais jornalistas estudavam, em quais colégios. Isso não é legal. Isso passou assim, ultrapassou todos os limites. O Renato está muito pressionado pelo momento do Grêmio. O Renato sempre, em todos os trabalhos dele como técnico, classificou o Grêmio para a Libertadores, com exceção desse ano, que tem um contexto difícil. O Grêmio teve uma logística completamente bagunçada, jogou fora de casa há muito tempo, foi o time que mais sofreu. O Inter conseguiu voltar antes para o Beira-Rio, mas também perdeu seu centro de treinamento e conseguiu até se recuperar na temporada de uma forma muito positiva. Mas no que coube ao Renato, no seu trabalho, ele não foi bem em vários momentos. E isso independe da enchente, independe de todos os problemas que os gaúchos enfrentaram. São escolhas que ele cometeu equivocadamente, na minha opinião. E quem acompanha mais o futebol gaúcho sabe, é o pior trabalho do Renato. Afora essas questões que interferiram, e eu acho que interferiram inclusive no psicológico do Renato. Porque o Renato, repito, não é esse cara. Ele perdeu a mão completamente do time,
do clube, das entrevistas, da relação, que nunca foi dessa maneira tão belicosa assim. Então, como eu sou um admirador do Renato, o Renato faz bem ao futebol. Não esse, mas o Renato, pela sua história, faz bem ao futebol. Eu torço para que o Renato vá descansar, para que o Renato saia do Grêmio, para que eu continue admirando o Renato, para que eu e toda a torcida do Grêmio continue admirando o Renato. O Renato é uma história, é uma estátua, e a história dele está lá construída. Que o Renato saia para que a gente continue tendo a imagem dele intacta, porque ele, a cada entrevista, só arranha, só mancha uma imagem que ele demorou tanto tempo para construir. O Renato é mal orientado. Mal orientado. Alguém tem que chegar no Renato, não sei se algum familiar, algum amigo, algum fechamento dele, ou alguém do departamento de comunicação do clube, e falar: Renato, quando você coloca todo mundo no mesmo balaio, sabe, um precedente gigantesco para todos começarem a pensar que a imprensa, de modo geral, tá contra o Grêmio, tá contra você, tá contra o mundo. Mas e ele, não é assim. Mas ele não generalizou, não. Ele falou, generalizou não. Sim, Dedê, porque ele fala vocês. Não são todos. Ele fala não são todos. Ele falou várias vezes na coletiva, não são todos. Ele fala não são todos, mas toda vez ele fala vocês. Mas o não são todos, mas Renato, ele não deu nomes. Ele não deu nome, mas ele falou não são todos. Ele não generalizou, não. Quando ele fala não são todos, Dedê, e ele não cita nomes, ele tá colocando todo no mesmo balaio. Ele tem que pegar, a notícia do Bright White aqui, que foi lá reclamar do meu treinamento, foi o fulano que falou. Isso aqui é mentira. Isso aqui você tem que pontuar. Você quando fala... Mas aí o cara quer sentar na janelinha com isso aí, porque todo mundo faz isso aí pra sentar na janelinha, não irmão. É sentar na janelinha. O cara fica falando, inventando coisinha, pra ele ficar na janelinha. Aí você tira o cara do clube do dia a dia. Aí quem tem que ver isso aí é o clube, velho. É isso que tem que fazer. Eu tava aqui ouvindo, mas não tô aguentando mais, hein? Você tem que tirar do dia a dia. Velho. Os caras porque que fazem tem muita gente aí que quer aparecer na telinha também. Não, mas que vai lá só pra encher o saco do cara que tá trabalhando. Aí o clube tem que saber diferenciar quem quer o bem. Tinha o treinador na época que ele falava assim, Não é isso, Ronaldo. Vou falar o nome dele aqui, o Mário Sérgio. Não tem nada a ver o Mário Sérgio, ele falava assim, na coletiva, ele falava assim, se inventar conversa, vai vir de frente comigo aqui. Então, mas não tem mais o dia a dia, Ronaldo. Foi o único que bateu de frente, irmão. Você tá entendendo errado, não tem mais o dia a dia. O resto quer tudo aparecer. Ronaldo, não tem mais o dia a dia. Aí você vai dar janelinha pro cara. O Capelani falou isso aqui de mim, é mentira. Mas eu, nos meus tempos de repórter, eu quando falava alguma coisa, tinha que assumir quando eu falava no ar, que no dia seguinte eu tava no dia a dia do CT dando a cara a tapa pros caras. Você! O resto se esconde. Porque não tem mais o dia a dia. Você não quer aparecer na janelinha. Ronaldo. Os clubes se fecharam também. Mas eu entendo que o Renato tá culpando a imprensa por todos os problemas que tem o Grêmio nesse momento. É isso que eu vejo. É verdade. Ele direcionou, a única crítica dele é com a imprensa. Ele não fala do resto, não fala de jogadores, não fala de dirigentes, só da imprensa. Galera, uma situação bem complicada tá acontecendo com o Renato Gaúcho. A gente percebeu ontem na entrevista que ele deu, uma entrevista bem polêmica, onde ele falou que se continuar com certas críticas, certos comentários em relação à pessoa dele, ele já deixou bem claro que não vai mais dar entrevista, porque ele diz que isso é uma falta de respeito da parte de alguns jornalistas, alguns comentaristas, segundo ele, que vivem ali dentro de uma sala com ar-condicionado, que passam o dia criticando ele. Ele até ameaçou também, falando que iria jogar merda no ventilador, citou algumas falas polêmicas, e nesse vídeo a gente viu os comentaristas falando aqui do Jogo Aberto, dando a sua opinião sobre Renato Gaúcho. Bom, antes de terminar o vídeo, eu quero pedir para você aqui, comentar aqui embaixo, comenta embaixo a sua opinião. Renato Gaúcho tá certo em relação às falas dele? Renato Gaúcho está correto nos seus comentários em deixar de dar entrevista por conta de algumas críticas que ele vem recebendo nos últimos dias? A gente sabe que quando um time não está vivendo um bom momento, com certeza, na hora da entrevista, o técnico vai entrar em colapso porque vem de uma derrota, e com certeza a gente percebe muito isso quando o Abel Ferreira ele perde. Quando ele ganha, a maneira dele se expressar é diferente, e quando perde é algo totalmente diferente e soa até um pouco arrogante, na minha opinião. A gente sabe que o Grêmio hoje não vive um bom momento no Campeonato Brasileiro Série A, pois se encontra eles na 14ª posição com 41 pontos, perto ali da zona do rebaixamento. Então, ele tá a pé da vida por conta dessa situação também e por conta de algumas perguntas de certos jornalistas ali. A gente sabe que alguns ali são até torcedores, não são de fato formados
pra estar ali, e isso é um questionamento, isso é um debate, muitas pessoas criticam, mas isso aí não é o assunto do vídeo de hoje. Mas não se esqueça, comenta aqui embaixo, dê a sua opinião sobre a atitude de Renato Gaúcho, que vem gerando uma polêmica muito grande no dia de hoje. Deixa o like no vídeo, se inscreva no canal se você não é inscrito, para ficar por dentro de tudo que acontece no mundo do futebol. Valeu galera, Deus abençoe a todos e até a próxima.